Fala, manos e manas! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano, o primeiro de 2025. E apesar de todo começo de ano ser estimulante, creio que precisamos nos atentar a uma situação de tormenta alarmante. Bem-vindos à série A Tempestade Misândrica. Então, produção, solta a vinheta. Antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz ano novo a todos e que tenham aproveitado muito bem o período de festas, tanto para relaxar quanto para se distrair. Afinal, até o produtor que vos fala fez isso também. Então, um excelente 2025 a todos os meus ouvintes. Vamos aquecer os motores e agora, bora trabalhar. Oi, meu chapa. Apesar de ter me ausentado momentaneamente, eu acompanhei alguns acontecimentos interessantes para a nossa pauta aqui, bem como a vitória do Sasha no programa Fazenda, sobre o qual nós falamos muito no último episódio, o Domínio das Fúrias. Para quem não ouviu ainda, vale a pena dar uma voltada e conferir lá, beleza? Outro assunto também acabou chegando aos meus ouvidos e foi interessante, a separação do Rogério Vilela, né, o host do podcast Inteligência Limitada, e os possíveis motivos que levaram a isso. E por último, mas importante, a suposta elaboração de um artigo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre 137 canais masculinistas que supostamente estariam espalhando a misoginia nas mídias sociais, principalmente no YouTube. E nesse período de afastamento, eu vi diversas análises de outros produtores que já refutaram e ridicularizaram muito bem esse artigo. Sendo assim, a única coisa que eu vou acrescentar sobre esse tema, neste momento, é que foi uma pena não terem citado o contragolpe cotidiano na lista dos 137. Teria sido hilário e, além disso, benéfico para o canal. Uma propaganda assim de graça. Ninguém ia rejeitar. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Entretanto, a elaboração desse artigo me fez lembrar de uma análise muito boa do Raccoon que eu tive contato anos atrás, onde ele se baseava em reflexões de produtores da gringa e também se baseava em um artigo chamado The Misandry Bubble, que traduzindo significa a bolha misândrica, onde foram discutidas situações e cenários hipotéticos à época. Então o Raccoon, ele produziu conteúdo, se eu não me engano, ali entre 2017 e 2020, certo? E o curioso é que essas previsões acabaram se concretizando atualmente, ou seja, no início da década que era tida como a mais difícil, né, e também a reveladora, que seria a década de 2020 até 2030. Então, nesses primeiros 5 anos, de 2021 até 2025, esses acontecimentos supostamente estariam se cumprindo. E pasmem, essa análise também permite uma projeção nada otimista de acontecimentos, agora também a um curto prazo, ou seja, na segunda metade dessa década, ou seja, dos anos de 2026 até o ano de 2030, onde os indícios apontam para a piora dessa, que além de chamar de bolha, também podemos chamar de tempestade misândrica, que se iniciou por volta da metade do século XX. Então, com vocês, a primeira parte da série A Tempestade Misândrica. Produção, traz o Raccoon aí. Tem uma expressão que o Dom Sandro costuma utilizar nos vídeos deles, que é a seguinte, que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que a gente está lutando contra algo que já está sendo colocado em prática, já está sendo implantado há um século, há décadas e há quase um século. E essa colocação dele é bem correta, porque se tu for analisar o feminismo, ele começou lá pela segunda metade do século XIX. Já existia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos esses movimentos sufragistas que queriam o voto feminino, e especificamente nos Estados Unidos havia envolvimento do pessoal comunista no meio, mas tinha bastante assim um projeto de proto-conservadias, era na base do moralismo e da religião, e na Europa o negócio era mais comunismo, socialismo mesmo. Mas enfim, essa expressão que ele utiliza está bem correta, porque reforça aquela ideia de que não houve uma onda feminista boa. Primeira onda feminista foi uma porcaria, segunda onda feminista foi uma porcaria, terceira onda feminista também foi uma porcaria. Teoricamente a gente está numa quarta onda feminista e cada vez o negócio vai piorando, é cada vez uma guerra de trincheiras maior.
Porém, se tu for analisar, lógico, primeira onda feminista, como o TFM fala, entre cada onda existe um momento de conflito militar ou instabilidade política ou instabilidade econômica, que daí é aquele momento que magicamente as mulheres decidem se submeter temporariamente. Aí quando vem os bons tempos, os bons momentos econômicos em que não ocorre nenhum conflito armado, aí elas voltam para o feminismo. Por isso que realmente o negócio é uma guerra de mais de um século. Então vamos numa revisãozinha bem rápida, né? Primeira onda feminista, a mulher ela ganhou o direito do voto de mão beijada. O homem, para poder votar, tinha que se alistar no exército. E até mesmo em vários estados modernos, essa primeira tentativa aí de voto universal, geralmente ela estava vinculada à capacidade de trabalhar. Então até nas primeiras levas, dependendo do país, tu ainda não tinha um voto de donas de casa. Tu tinha votos de mulheres viúvas que tinham dinheiro próprio ou mulheres que tinham emprego delas mesmas, sendo independente. Então é lógico, de início o negócio parece válido e parece totalmente aplicável. Tanto que até a minha proposta de quem que deveria ter o voto também considera o voto feminino com algumas condições. Porém a gente já vê que na primeira onda feminista, lá na década de 10 e na década de 20, houve alguns absurdos extremos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um documentário que eu estou vendo sobre a proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Foi a partir do voto feminino nos Estados Unidos que eles começaram a passar por cima da Constituição. Antes do voto feminino ali nos Estados Unidos, tu não tinha imposto de renda. Existia um imposto de propriedade, a quantidade de impostos que os caras pagavam para o governo era bem menor. Resumindo, o voto foi utilizado pelos progressistas para aumentar a arrecadação do Estado. E eles utilizaram esse aumento de arrecadação para criar o Estado de bem-estar social, criar a Seguridade Social, que a gente sabe que é um modelo socialista. O que a gente tem de histórico agora do século XX é que, dá para ter um sistema de seguridade social, dá para ter um Estado socialista. Durante 1, 2, 3 gerações, depois da terceira geração fica sobrando toda aquela dívida para ser paga pela geração mais nova e o negócio colapsa. Então na primeira onda feminista o negócio já estava errado. Mesmo porque se tu for ver as sufragistas, tinha um bando de terroristas. Elas cometiam atentado à bomba, cometiam assassinatos. Mas enfim, a priori começou a tempestade lá na primeira onda, só que quando foi que a tempestade se agravou? Lógico, a gente pode falar também da terceira onda feminista, que teve alguns abusos, da quarta onda feminista, mas qual foi a onda que detonou com tudo? Foi a segunda onda feminista. A segunda onda feminista na década de 60 e 70, junto com a liberação sexual, foi que estragou tudo. Então é o seguinte, primeira parte ali da cagança que foi feita. Primeiro veio essa ideia de que as empresas elas têm que pagar o mesmo salário para homem e mulher. Já começa aí. O salário tinha que ser baseado no que a pessoa produz, no que é que ela entrega, a não ser que seja um trabalho bem pouco específico, bem pouco especializado, mas enfim, já começou ali o negócio. Nos Estados Unidos a gente já sabe também que as mulheres brancas elas basicamente se apropriaram do assistencialismo que ia ir para a comunidade negra, lá na década de 60, querendo se classificar como uma minoria que necessitasse de assistencialismo, sendo elas a classe mais privilegiada e mais protegida de toda a história da humanidade. Então veja lá, você tinha lá uma população negra que sofreu com a escravidão, que tinha gente que ainda era viva naquela época que sofreu com a escravidão. Essa população negra composta por homens e mulheres que sofreram mais com a escravidão que aqui no Brasil, porque eu acho que a abolição lá foi feita depois ainda. E daí chegam as mulheres brancas e falam, não, mas a gente foi oprimida durante décadas ou séculos pelo patriarcado e a gente tem que ter direito a esse assistencialismo. E daí vamos um pouco mais além. A gente tem logo ali também a pílula anticoncepcional, foi garantida a liberdade para a mulher, mas sim da liberdade para o homem. Foi legalizado o aborto. Foi legalizado o divórcio sem culpa, o divórcio do, eu estou simplesmente infeliz, vou me divorciar. Até mesmo a definição de filho bastardo foi retirada dos registros legais. Então o que tu consegue ver? Tu consegue ver que a mulher ela foi totalmente liberada de qualquer tipo de expectativa que a sociedade podia ter dela, ou de qualquer responsabilidade. A mulher foi liberada?
Só que até hoje ela não foi emancipada. Ela é livre para fazer o que ela bem entender. Porém, a conta tem que ser paga por o homem com quem ela se relacionou, o homem com quem ela está vinculada, ou pelo Estado. E daí, progredindo para a terceira onda feminista, a gente tem mais ou menos o golpe, a maior paulada, o fatality mesmo foi na segunda onda. Mas se tu for pegar na terceira e na quarta onda feminista, começaram a exigir cada vez mais socialismo, cada vez mais comunismo, e se a gente for pegar essas estatísticas que saem em vários países, dos votos masculinos e femininos e ainda pegando as faixas etárias, tu vê que a mulher da geração das nossas avós não era tão esquerdista quanto a mulher atual. Da geração das nossas mães também não era. E daí ocorreu aquela guerra de trincheira, que a mulher ela foi liberada profissionalmente, politicamente, sexualmente, porém ela não foi emancipada. O homem continuou sendo responsável por ela. Então teve essa guerra de trincheiras. O Estado chegou e detonou com o casamento. O que os homens fizeram? Recuaram da trincheira do casamento. Não, agora eu não vou casar, eu só vou coabitar. Aí o Estado chega lá e ferra com a trincheira da coabitação. Ele diz que se tu tá coabitando com uma mulher, que tu tá num relacionamento, automaticamente a união estável é casamento igual. Aí os caras saem dessa trincheira também. Logicamente, saindo da trincheira do casamento e da trincheira da coabitação, os caras já saíram da trincheira da paternidade. Isso por volta da terceira onda feminista. Quando chega aí pela quarta onda feminista do Me Too, o que acontece? Começam essas políticas de consentimento entusiasta ou entusiasmado, que tu tem que ter um registro que a mulher disse sim, que ela consentiu para fazer sexo contigo. Ou pior, ela pode consentir, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, ela pode retirar o consentimento. Começa esse Me Too com acusações no ambiente de trabalho, acusações políticas para detonar com eleições, falsas acusações de estupro, falsas acusações de assédio. Então os homens começaram até a abandonar a trincheira do namoro. E tão logo também as trincheiras do sexo casual. Os caras estão basicamente indo para uma trincheira de boneca sexual, cara. De boneca sexual e pornô de realidade virtual. Então mesmo que a gente esteja fazendo um serviço de formiguinha, que nem o Dom Sandro comentou, a gente não está numa guerra. A gente basicamente é uma resistência, a gente não tem nem exército. A guerra foi perdida lá na década de 60, 70, que, como eu disse, a segunda onda feminista foi a que estragou mais ainda as coisas. Sabe-se lá se vai dar de consertar, que o negócio vai ser consertado, porque toda civilização ela tem a sua ascensão e a sua queda. Inevitavelmente tem um colapso. A questão é, será que vai dar para consertar salvando a civilização ocidental ou vai ter que deixar ela ruir? Então, como eu disse, é uma guerra que foi perdida. O nosso lado, simplesmente, o pessoal saiu correndo, cada um para o seu canto, e começou a se desenvolver uma resistência. Com isso, a gente pode considerar, por exemplo, a Manosphere. Tu tem os PUAs, tu tem os Tradcon, tu tem os MGTOW, tu tem os Incels, tu tem os Red Pillars. Tudo quanto é grupo tentando meio que criar alguma solução, ou tentando encontrar uma solução para si mesmo. Então a comparação que eu faço, mais ou menos, é como se fosse uma tempestade. Não se sabe quando que vai dar de consertar um negócio, não se sabe se vai ter que colapsar o Ocidente ou vai dar de reformar ele. Talvez a gente não veja uma mudança real na nossa própria vida. Não sei qual a idade de cada pessoa aqui que está escutando. Tem muita gente que fala que, não, a geração Z vai salvar tudo. Da onde, cara? A geração Z está mais perdida do que a geração Y. Está mais degenerada ainda. Talvez uma geração que surja depois da geração Z, conforme tenha um certo colapso econômico ou político nos países ocidentais, aí pode surgir alguma coisa. Mas no caso a gente vai estar com que idade? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar na defesa, vou aguardar para me relacionar com uma outra mulher mais nova. Mas alguém já parou para pensar na dinâmica de relacionamento com uma mulher mais nova? Ok, digamos que passa aí a bolha misândrica em 2020, a gente tem um período que as encalhadas vão reclamar pra caramba entre 2020 e 2030, o governo pode começar a reduzir alguns privilégios e alguns benefícios feministas, como eu já disse que ele vai acabar fazendo. E daí digamos que tu tá lá com uns 50 anos lá depois de 2030 e tu quer tentar arranjar uma mulher de 25, 30, uma mulher mais nova do que tu. Ok, só para avisar uma coisa, a dinâmica de relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais nova é extremamente mais tradicionalista.
Se tu acha que a mulher da tua faixa de idade já não é uma boa companheira, tu tem que ficar sustentando ela e bancando ela, subsidiando a vida dela, olha, quando tu tem uma mulher bem mais nova do que tu, pega isso e multiplica por 2 ou multiplica por 3. Tu vai estar basicamente se relacionando com uma adolescente que, praticamente dependendo da quantidade de dinheiro que tu tiver, ela vai estar esperando tu morrer para se ver livre de ti. Isso se não houver alguma lei que permita que ela faça um divórcio e te saqueie. Mas enfim, acabei devaneando um pouco que demais. Então vamos lá. O que tem que ser entendido é que basicamente tu tem uma esfera de influência sobre coisas que tu pode mudar no teu mundo, na tua realidade. E na maior parte dos casos, especialmente para um cara que é MGTOW, cara, a tua esfera de influências é a tua vida e talvez alguns amigos bem próximos que sejam Red Pill também. Então a gente está vivendo uma tempestade que está durando décadas. A tempestade começou meio calminha lá em 1910, 1920, ela explodiu com tudo na década de 60 e década de 70. Quando tem uma tempestade, seja uma tempestade de neve, uma tempestade de areia, o que tu faz? Tu tenta buscar um abrigo e tu leva contigo as pessoas que estão bem próximas de ti até o abrigo. Depois que tu tá no abrigo, tu não sai. Tu não sai, tu não faz mais nada, tu fica na defensiva, tu espera o negócio passar. E o máximo que dá pra fazer é tentar salvar um ou outro cara quando ele estiver disposto a ser salvo. Por exemplo, comparando na nossa vida pessoal, tu pode chegar online ou na tua vida pessoal e começar a falar de MGTOW, falar de Red Pill, não recomendo. Porque tu não sabe com quem tu tá lidando, especialmente em ambiente profissional. Tem aquele pessoal, é meio que aquela comparação da Matrix, né? A pessoa que não está pronta para ser salva e que se torna um agente e se vira contra ti. Tu não sabe se a pessoa com quem tu está interagindo fora do teu ambiente seguro, tu não sabe se é um cucão, tu não sabe se é um cara blue pill. Não adianta, MGTOW é aquela coisa assim, tu pode só deixar um conteúdo online, interagir com quem é Red Pill também para fazer uma certa comunidade e ser positivo pra caramba, mas tu só pode meio que deixar o rastro ali. A pessoa vai conseguir, se a pessoa estiver interessada ou tiver passado por alguma injustiça nessa sociedade que a gente tem, a pessoa vai acabar chegando no negócio. É exatamente que nem o Matrix. O Neo, ele descobriu alguma coisa antes dele ser descoberto também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Interessante perceber, bem como o Raccoon falou aí na análise, né, de que de tempos em tempos, quando certas nações, povos ou civilizações atingem momentos de crise ou momentos de instabilidade, né, até econômica, que esses movimentos, principalmente o feminismo ou as mulheres que são adeptas desse tipo de coisa, elas acabam ficando quietas ali, pianinho e tal, né, não se manifestando, deixando com que os homens resolvam, tomem a frente e volte a estaca ou aquele patamar que é uma coisa estável, que é uma coisa de bem-estar, pelo menos para a maioria, e aí sim elas voltam a mostrar as garras e os dentes. Então isso é bem interessante e é uma coisa que eu particularmente vejo muito acontecendo hoje em dia, que está relacionado com esse suposto reavivamento de costumes e comportamentos tradicionais, que coincide com esse largo período de crise financeira, principalmente que nós aqui no Brasil já vivemos há muito tempo. E outra coisa que também vale a pena ressaltar é que essa espécie de reavivamento, né, essa volta dos que não foram, parece ser tipo aquela coisa do vale a pena ver de novo. Então, literalmente o que eles querem é rebobinar a fita para produzir aqueles resultados que foram produzidos antes durante um certo tempo, mas que no futuro vai acabar voltando exatamente ou até pior na situação que estamos hoje. Ou seja, o feminismo ele vai ser rebobinado, certo? Ele vai ser deixado quieto durante um tempo, mas mais pra frente ele vai acabar voltando. E é justamente o que canais como o meu e de tantos outros tentam evitar, deixando tudo que nós estamos atravessando aqui e tudo que nós já passamos e o conhecimento registrados para que, eventualmente, homens que ainda tenham a chance dessa geração e principalmente das futuras não caiam nas mesmas armadilhas que homens dos nossos tempos ou de tempos passados acabaram caindo. Outra coisa que também vale a pena destacar é que esse tipo de movimento parece que ele, assim, ele tem o intuito de tentar convencer os homens a se manter no papel tradicional através de uma suposta promessa de melhora do comportamento feminino. Só que tem um problema, esse pessoal está se esquecendo
principalmente também das leis, e daqueles homens que eles já foram fritados e por isso não estão mais dispostos a oferecer relacionamento. E mesmo que a mulher jure de pé junto que ela não vai prejudicá-lo de qualquer forma que seja, não existe, eu vou repetir aqui, não existe garantia nenhuma e principalmente restrições ou punições que estimulem com que o fato dela não te prejudicar seja efetivamente cumprido. Fora que outra coisa que também é interessante, conceitos como honra, lealdade e o ato de manter sua palavra sempre foram difundidos e incentivados pela parte masculina, ou seja, geralmente são homens que vivem sobre esses princípios e não mulheres. Além disso, influenciadores de conservadorismo fajutos. Então eu vou resumir isso exatamente com aquela frase que o Marcelo Brigadeiro usou no programa Inteligência Limitada, quando houve um debate entre o Paulo Cogos e o Nando Moura. Eles começam bem, mas é só dar tempo e corda que você vai ver a verdadeira máscara, ou seja, sempre o homem tem que mover céus e terras, fazer o impossível para manter a mulher feliz, plena e vivendo em tranquilidade, enquanto não existe um estudo, um esforço e a mesma iniciativa do outro lado. Eu, sinceramente, já estou cansado disso, mas caso vocês ainda não tenham percebido, parem para prestar atenção e vocês vão acabar percebendo, com raríssimas exceções. Mas continuando. Além disso, o aumento da radicalização de iniciativas feministas, como tivemos recentemente aí a questão do Boy Sober e também do movimento 4B, a queda da taxa de fertilidade, a piora crescente das leis, comportamento degenerado e narcisista que está em ascensão em uma parcela significativa das mulheres atualmente, e tantos outros motivos são mais do que suficientes para salientar, e repito, estou falando apenas por este canal, a descrença total nos relacionamentos e que essa guerra, como foi bem mencionada por Raccoon, né, essa suposta guerra de trincheiras, ela já foi perdida antes mesmo de nós nascermos. E o que resta no momento é resistir e se proteger, como também vamos aprofundar nos próximos episódios dessa série. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E para começarmos 2025 com o pé direito, tenho que dizer para vocês que chegamos naquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é uma frase que eu vi no Instagram, muito interessante e que vai acertar em cheio esses falsos influenciadores conservadores e também uma mulherada que utiliza a Bíblia como se fosse um buffet ou um self-service, escolhendo quais são as partes que lhe interessam e quais são as partes que não interessam. E esse autor desconhecido disse o seguinte, abre aspas para ele. Deus perdoou as prostitutas, mas quando resolveu enviar o seu filho, escolheu uma virgem. Fecha aspas. É muito cristão da sua parte. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Falando do YouTube, começando o ano com o pé direito, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Isso ajuda muito o canal, certo? Estamos aí no começo, então não custa nada, certo? Bem como também não custa nada você deixar seu like e você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que precisam tomar esse choque de realidade, tá certo? E também interagir conosco na seção dos comentários. Fique à vontade, vocês já sabem aquele à vontade. Nada de pôr os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sintam-se à vontade. E falando do Spotify, vocês também podem interagir conosco lá no Spotify, deixando os comentários também nos respectivos episódios. É uma coisa que geralmente eu esqueço, mas que vale a pena salientar. E ainda falando do Spotify, também não se esqueçam de fazer a avaliação do podcast. Como é que você faz isso? Na página principal, você clica nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso ajuda muito a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, beleza? Caso você ainda precise entrar em contato conosco, além dos comentários do Spotify e do YouTube, você também pode utilizar a DM no Instagram ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? Tanto no YouTube quanto no Spotify, não se esqueçam de manter os sininhos ativados para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e bora para 2025.